esse empreendedorismo que a gente registra em comunidades, em favelas, é o resultado de uma ideia de mundo ou da necessidade pura e simples de sobreviver? Tem as duas coisas, né? A gente fala muito do empreendedorismo de necessidade, mas de qualquer forma são pessoas que estão percebendo que o mercado de trabalho está mais difícil. Você falou do aumento dos índices de pobreza nos últimos anos. A gente pode estar num quadro de encolhimento daquilo que a gente chamou lá atrás da nova classe média, né? É encolhimento? Encolhimento. Acho que a gente pode estar tendo isso. Quer dizer, aquele fenômeno lá atrás de inserção de pessoas no mercado consumidor, porque era um Brasil que tinha taxas mais elevadas de crescimento, incorporando pessoas das classes populares para o mercado de trabalho, aquele movimento, né, que não foi só do Brasil. Foi um país que outros emergentes, foi um movimento que outros emergentes tiveram ali no início dos anos 2000. O fato é que talvez a gente esteja tendo algum retrocesso aqui em função da dificuldade de muitos de entrarem no mercado de trabalho, enfim. Acho que tem aqui questões muito concretas. Eu vou colocar duas questões aqui. Uma é avanço das tecnologias, né? A gente já, há muitos anos já se falava, o professor José Pastore, olha, aquela ocupação tradicional chão de fábrica está sumindo, né? É substituído por um robô. A pandemia acelerou o uso de tecnologias digitais, de automação e robotização. Então, isso de um lado, tornando o mercado de trabalho mais exigente. Do outro lado, um país que falha miseravelmente na educação, né? E, lamentavelmente, com um retrocesso enorme com a pandemia. Como é que você concilia isso? Então, é nítido que a gente está errando em política pública para começar a base ali de preparar as pessoas para o mercado de trabalho cada vez mais exigente. Aí, o que acontece? A gente vê a recuperação dos indicadores no mercado de trabalho, que bom, né? Os níveis de desemprego são inferiores ao pré-pandemia, mas quando a gente olha a qualidade daquilo, a gente observa que é muito desigual. E claro que a inflação ainda penalizou ainda mais esses grupos. Quer dizer, você tem pessoas com dificuldade de entrar no mercado de trabalho, quando entra a remuneração muito baixa, porque não tem tanta oferta daquela ocupação e ainda sofre a corrosão inflacionária. Eu vou fazer uma ponte aqui desse retrato com a discussão da elite. Né? O professor Bolívar, se estivesse aqui, ia falar, Bolívar Lamounier ia falar que não existe o conceito, não existe uma elite no Brasil no sentido de ter um grupo que entende a sua responsabilidade na sociedade, né? Mas assim, pensando assim num conceito amplo assim, dos vários grupos que compõem e que de alguma forma influenciam as políticas públicas, chamando isso de elite, né? É muito patrimonialista ainda e uma camada da sociedade que não é usuária de serviço público, não é usuária da escola pública. Seus filhos têm condições diferenciadas. Então, o tema da educação, ele vai ficando sempre defasado e agora, com essas exigências, em que você tem que ter a moçada sabendo matemática para poder, sei lá, estou dando um exemplo aqui, né? Você não pode ser analfabeto... não pode ser analfabeto operacional, tem que saber matemática para poder acompanhar, né, para poder se adaptar a essas exigências do mercado. E a gente não está conseguindo. Então, realmente, é um quadro que, para começar, assim, quando a gente fala nessa arrumação, eu não tenho dúvidas que parte é cuidar da educação, estou falando algo que já é bastante consensual, e que, aliás, nem se trata apenas de preparar para o mercado de trabalho, mas também até o exercício da cidadania, né? Então, quando a gente fala, muitas vezes, de um país que nunca teve tradicionalmente valores democráticos muito sólidos, não temos, né? Quando a gente fala dos grupos mais privilegiados, da elite, que não tem um sentimento republicano no sentido de estarmos todos no mesmo barco, de ter que fazer política pública para todos e no final cada um fica defendendo o seu interesse. Quer dizer, quando a gente compõe tudo isso, agrava ainda mais, aliás, dá mais cores a esse quadro de cisão da sociedade. Então, repensar a ação da política pública, independentemente se é mais liberal, se é menos liberal, mas da qualidade da política pública, para que ela consiga, de fato, trazer
esses grupos para o mercado de trabalho, eu não tenho dúvida, e em condições, né, favoráveis, não é no subemprego, não é na informalidade. Lembrando que boa parte da nossa informalidade, muitas vezes as pessoas falam, é por causa do sistema tributário. Também, mas cada vez mais as pesquisas caminhando que, né, a informalidade muito associada à própria falta de capital humano dessas pessoas.